Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Tudo bem, vamos começar. Hora da incisão, 9h45. Uma voz masculina disse em voz alta, me acordando. Eu me senti tonto e meus olhos foram mantidos fechados por fita adesiva cobrindo minhas pálpebras. Tentei pedir ajuda, mas rapidamente percebi que não conseguia formar nenhuma palavra, nem mover um único músculo. Fiquei paralisado? Tive um acidente? Minha mente estava muito abalada, incapaz de lembrar até mesmo a informação mais simples. Prepare o aparelho, parte 108. Não temos muito tempo para colocá-lo no lugar, disse outra voz. Uma dor aguda atingiu a minha nuca, imediatamente seguida por um líquido quente escorrendo pelo meu pescoço. Eu queria desesperadamente gritar de dor, mas não pude fazer nada além de ouvir o que acontecia enquanto algo se aprofundava em meu crânio. Aplique pressão aí mesmo. Sim, isso. Você não tá vendo o sangramento? A primeira voz disse. Não tá funcionando. O segundo respondeu depois de um momento. Tá, tudo bem, então cauteriza. O retalho de pele já tá feito. O cheiro de carne queimada encheu o ar, me fazendo sentir enjoado. Felizmente pude sentir que meu estômago já estava completamente vazio. Eu sabia que não comia algo há algum tempo. Então, me dei conta. Cirurgia. Eu estava no meio de uma cirurgia. Mas eu não tinha adormecido e não conseguia me mover. O cirurgião continuou a queimar a minha carne sangrenta e, à medida que a dor se intensificava, tive dificuldade para pensar no passado. Tudo que eu tinha era uma vaga lembrança de uma doença, algum tipo de câncer crescendo dentro do meu abdômen. Se fosse esse o caso, o que eles estavam fazendo dentro da minha cabeça? Como ele está? Um deles perguntou. A pressão arterial e frequência cardíaca estão um pouco altas, mas ele está estável, com certeza. Não se preocupa. Respondeu o outro. Embora pudesse ouvir e sentir tudo o que faziam, não tinha meios de comunicação. Tá, me passa a broca de perfuração. Eles começaram a perfurar, sacudindo o meu corpo enquanto o colocavam contra o meu crânio. As vibrações não doeram, mas o som estridente produzido enquanto eles cavavam é algo que eu nunca vou esquecer. Merda, você foi muito fundo? Não, ele tá bem. Depois que o osso foi cortado, a dor desapareceu lentamente. Como o cérebro não tem receptores de dor, eu não podia fazer nada além de ouvir os barulhos doentios enquanto eles vasculhavam a minha cabeça. O dispositivo já tá carregado? O cirurgião perguntou. Carregado e pronto, doutor. Senti uma vaga sensação de pressão quando algo foi empurrado bem fundo na minha cabeça. Desesperado e apavorado, tentei pensar nos momentos anteriores à cirurgia. Eu tive um tumor no pâncreas e, embora não seja um gênio da anatomia, isso não deveria estar nem perto da minha cabeça. Coloque os eletrodos ao redor da entrada do dispositivo. Ajuste-o para 650 mA. Um tom agudo foi produzido quando eles ligaram o dispositivo, seguido por um choque violento. E então, escuridão. Quando finalmente recuperei a consciência, estava deitado numa cama de hospital. Uma mulher sorridente estava na minha frente. Eu a reconheci como uma das enfermeiras preparatórias. Pensei que ainda não tinha ouvido o nome dela. Tudo correu bem, Jonas. Conseguimos tudo. Ela disse em êxtase. O quê? Eu respondi. Tá tudo bem. As drogas podem deixar você um pouco tonto, mas você vai ficar bem em mais ou menos 1 hora. Um médico que eu nunca tinha visto entrou na sala, segurando um prontuário e uma seringa contendo um líquido vermelho um pouco transparente. Boa tarde, Sr. Jonas. Meu nome é Eduardo. Eu tô aqui apenas para ver como você tá e terminar o tratamento. Eu mexi na minha barriga, doeu e estava coberto por um grande curativo. Isso dói? Ele perguntou. Sim, bastante na verdade.
Tá bom, vamos aumentar a dosagem do seu analgésico em um momento, tá? Mas primeiro, deixa eu contar a parte final do seu tratamento. Agora, essa coisa vai queimar um pouquinho. Ele disse, agitando a seringa. Mas, mesmo com a maior parte do tumor desaparecido, ainda temos que continuar um pouco no tecido saudável. Não queremos que eles deem problema também. Enquanto ele se preparava para me injetar o conteúdo da seringa, minha mente começou a clarear. A memória da minha cirurgia voltou com força e eu me retraí violentamente na cama, arrancando de mim o acesso intravenoso. Você furou a minha cabeça! Eu gritei. Do que você tá falando? Ele disse, visivelmente confuso. Eu acordei durante a cirurgia. Eu ouvi tudo o que os cirurgiões falaram. Vocês colocaram uma coisa na minha cabeça. Eduardo acenou em compreensão. Jonas, é bastante normal ter sonhos vívidos enquanto está inconsciente. Alguns até sentem que estão flutuando na sala assistindo a cirurgia. Alguns apenas têm sonhos estranhos. É perfeitamente compreensível misturar fantasia e realidade. Não foi um sonho. Eu até senti, argumentei, enquanto estendia a mão pela nuca. Não havia ferimento, o cabelo ainda intacto e nenhum sinal de sutura. Como eu disse, perfeitamente normal. Me acalmei um pouco com a explicação dele e deixei que ele reiniciasse o soro e terminasse a injeção. Queimou quando o líquido entrou em minhas veias, doendo no meu braço e pescoço. Eu me senti tonto. Tudo pronto, Eduardo disse sorrindo. Você deveria descansar agora. Você vai ficar aqui para observação por alguns dias. Vai ter permissão para receber visitas amanhã. Parecia muito irreal, mas meu câncer supostamente incurável foi erradicado. Apenas algumas semanas depois que eu fui categoricamente informado que eu morreria dentro de 6 meses. Até mesmo a configuração antes da cirurgia era suspeita, começando com nada mais do que um telefonema do Sr. Safra, representando a recém-fundada Arte Proflex Farmacêutica. Eles estavam trabalhando em um novo tratamento para pacientes terminais com câncer, ele disse. Ele me disse que eu atendia aos critérios para o tratamento gratuitamente, visto que ainda não tinha sido aprovado pela Anvisa. Marcamos um encontro rápido e ele explicou o procedimento, que combinaria a cirurgia e um novo quimioterápico. Na época, minhas escolhas eram morrer lenta e dolorosamente de câncer ou morrer rapidamente na mesa de operação. Naturalmente, estando nas últimas fases da vida, arrisquei e foi assim que acabei milagrosamente curado, contra todas as probabilidades. A semana seguinte veio e se foi. Recebi alta com um frasco de analgésico para me manter ativo enquanto me curava. Mesmo assim, eu simplesmente não conseguia me livrar daquele pesadelo horrível desde o dia da cirurgia. Por curiosidade, examinei os papéis que a empresa me deu e fiquei surpreso ao descobrir que, em nenhum lugar do longo documento de 50 páginas, eles mencionavam o nome Arte Proflex Farmacêutica, nem o nome de qualquer funcionário. Tentei ligar para o número que eles me deram, mas ele retornou continuamente um sinal de ocupado. Confuso e assombrado por aquele pesadelo, não pude fazer nada além de descansar e torcer para que eles me ligassem de volta para um check-up. Eu precisava de respostas. O tempo passou e depois de um mês de recuperação, que passei a maior parte acompanhando meus programas de TV favoritos, estava pronto para voltar ao trabalho. A primeira ordem do dia foi uma reunião com o meu chefe, Daniel. Ele sempre foi bom comigo e me permitiu todo o tempo de folga que eu precisava durante o tratamento. Embora não fosse um trabalho incrivelmente bem remunerado, eu fiquei feliz por estar lá. Bruno, que bom ter você de volta! Ele basicamente gritou quando entrei no escritório, me abraçando com força. Em seguida, voltamos a meios mais profissionais de nos cumprimentar e apertamos as mãos enquanto conversávamos sobre meu futuro na empresa. Sentei-me em frente à mesa quando comecei a ouvir um som bizarro, semelhante a um feedback de estática. Porém, eu não consegui descobrir sua origem. Era apenas vago, quase inaudível no início. Eu tentei ignorar, mas Daniel imediatamente percebeu que algo estava errado. Você tá bem? Você parece um pouco pálido, ele disse. Sim, eu tô bem. Você ouviu isso? Eu respondi, enquanto o som aumentava de volume. Ouvi o quê? Deixa pra lá. A minha cabeça só dói um pouco. Eu disse, brincando com minha ansiedade crescente. Ele lançou um olhar estranho enquanto pensava no que dizer a seguir, então suspirou.
Olha, Bruno, eu sei que não é fácil se recuperar de algo assim. É um fardo, tanto mental quanto fisicamente. Na verdade, uma vez eu passei por uma situação semelhante há muitos anos, e isso deixou uma cicatriz na minha autoestima, como se eu não fosse forte o suficiente para sobreviver sem ajuda. Nossa, eu sinto muito, eu nunca soube. Eu disse, o som atingindo níveis insuportáveis. Tudo bem, eu nunca falo sobre isso, de qualquer maneira. Foi há quase 15 anos. Ele parou por um momento, seu amplo sorriso se transformando em um olhar confuso. E até que foi estranho, pensando bem. Eu deveria ter sido um caso terminal, e me disseram que eu era um caso perdido dentro de um ano. Então, do nada, um cara apareceu na minha porta, propondo uma cura milagrosa. Sua história chegou muito perto de casa para ser confortável. Eu não consigo nem lembrar o nome deles. Tudo depois da cirurgia parece um tanto vago, distante. Qual era o nome da empresa mesmo? Ele se perguntou. Meu chefe riu. Ah, sei lá, eu acho que é algo que começa com A, arte alguma coisa. Arte Proflex Farmacêutica? Ah, sim, é isso. Ele gritou, quase inaudível por causa do som estático que enchia minha cabeça. Como você sabia? É o mesmo que me operou. Eles disseram que eram novos. Isso é estranho. Ele simplesmente respondeu. Pedi licença para sair do escritório, alegando que a dor de cabeça era pior do que eu pensava. E Daniel disse que eu deveria tirar o tempo de folga que fosse necessário. Não, ele ordenou que eu tirasse uma folga. Mal saí do escritório, o som parou. Soltei um suspiro de alívio e corri de volta para casa para examinar mais uma vez os documentos. Depois de uma busca infrutífera, tentei a internet, mais telefonemas e olhei meu e-mail cheio de milhares de mensagens indesejadas e nada. Se eles tivessem realmente curado Daniel 15 anos atrás, seu medicamento já deveria ter passado da fase experimental e eu exigia respostas. O som quebrando meus tímpanos dentro da minha própria cabeça, meu despertar durante a cirurgia e o fato de que ninguém que eu conhecia tinha ouvido falar da arte Proflex Farmacêutica fora do meu tratamento era demais para aguentar. Decidi que pela manhã voltaria ao hospital e encontraria um dos médicos que trabalhou no meu caso, mas minha cabeça estava despedaçada. Eu precisava descansar. Naquela noite, passei acordado, incapaz de encontrar qualquer conforto no fato de estar livre do câncer. Por volta da meia-noite, meu telefone tocou. Um dos meus antigos colegas de trabalho, com quem não falava desde o meu tratamento. Bruno, ele disse, em um tom sombrio. Alex, eu realmente não esperava receber notícias suas. Por que você tá ligando tão tarde? Tá tudo bem? É o Daniel, ele tá morto. Morto? Como assim? Quando? Como isso? Aparentemente, Daniel sofreu uma hemorragia devido a um aneurisma cerebral não diagnosticado, pouco depois da minha partida, no dia anterior. Simples assim, ele se foi. A manhã chegou e, sem dormir um pouco, fui para o hospital. Pedi à recepcionista que falasse com qualquer representante da arte Proflex Farmacêutica. Ela alegou que nunca tinha ouvido falar de tal empresa. Quando perguntei por um dos médicos, percebi que não conseguia lembrar exatamente seus nomes completos. Então, perguntei se alguém do departamento cirúrgico se chamava Eduardo. Depois de fazer uma busca rápida no computador, ela simplesmente balançou a cabeça. Derrotado, saí sem respostas. Continuei a busca infrutífera na internet por algumas semanas, mas o trabalho rapidamente ocupou a maior parte do meu tempo. Era um lugar terrível após a morte de Daniel. Uma nova gestão assumiu e tive que começar a seguir em frente com a vida. Depois de meio ano, comecei a me estabelecer de volta, livre de doenças, mas com alguns quilos adicionais ganhos com a recuperação. Numa tentativa fútil de combater o ganho de peso, voltei à academia, passando a maior parte do tempo correndo sem rumo na esteira. Eu estava chegando ao meu primeiro quilômetro, uma grande conquista para alguém como eu, quando o terrível som de feedback retornou, quase me derrubando da esteira. Olhei para o lado e notei um homem de 40 e poucos anos que acabara de começar a correr ao meu lado. Ao contrário de mim, ele estava em uma forma muito bem cuidada, vestindo uma regata enorme. Revelou uma cicatriz cirúrgica na lateral do peito, lindamente decorada com a tatuagem de uma árvore onde se lia Arbor Vitae. Ele notou a minha expressão de dor e meu olhar.
Você tá bem, cara? Ele perguntou enquanto caminhava em minha direção. O som se intensificou conforme ele se aproximava, me fazendo apertar os ouvidos em agonia. Tão repentinamente como começou, o som simplesmente parou. O homem à minha frente caiu no chão, convulsionando brevemente antes de ficar ali sem vida. Ele sofreu uma hemorragia cerebral. Pelo menos foi o máximo de informação que consegui obter da equipe da academia. Mas eu sabia que era mais do que isso. O homem morreu exatamente como Daniel. Aquele som horrível precedendo sua morte repentina. Após o evento na academia, eu visitei 3 médicos diferentes, implorando que olhassem minha cabeça. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, tudo que pudessem oferecer, eu aceitaria. Até contei a eles sobre o meu tratamento contra o câncer, mas não existia nenhum registro da minha internação. O primeiro médico recomendou um psiquiatra, o segundo não tinha noção e apenas o terceiro concordou em me fazer um exame para verificar se havia alguma coisa anormal. Bem, Sr. Jonas, felizmente nos contentamos com a tomografia computadorizada, porque a ressonância magnética teria despedaçado seu cérebro. Você realmente deveria ter me contado que tinha algum tipo de implante. Fora isso, a explosão estelar basicamente tornou a sua digitalização ilegível. O quê? Espera, como assim? Eu disse, confuso, mas não totalmente surpreso por algo ali estar errado. Ah, desculpa, uma explosão estelar é o que acontece quando colocamos metal em um tomógrafo. Mas isso é muito melhor do que colocar você dentro de um imã gigante. Você poderia... Não, eu quero dizer... Que implante? Eu interrompi. O médico me mostrou uma seção da tomografia computadorizada. Um grande artefato que parecia um clarão cobrindo a maior parte da imagem. Mas no centro havia um objeto de metal em forma de diamante. Então eu tenho que perguntar, você já fez alguma cirurgia no cérebro? Eu não consigo descobrir o que é essa coisa, mas claramente não é uma formação fisiológica, disse o médico, apontando para a coisa dentro da minha cabeça. Ah, eu não sei. Bem, você já sofreu algum acidente? Talvez um acidente de carro ou outro tipo? Às vezes, os detritos presos dentro de você podem viajar através dos vasos sanguíneos, independentemente de onde ocorreu o ferimento original. Eu tive câncer de pâncreas, estágio 3. Eles fizeram uma cirurgia e deram algum tratamento experimental, mas... O que exatamente eles deram a você? Ele perguntou, parecendo mais curioso do que preocupado. Foi apenas uma injeção, eu acho, e foi apenas uma vez após a cirurgia. Olha, Sr. Jonas, eu não sou um oncologista, mas pelo que eu sei, não existe nenhuma injeção no mercado que possa curar câncer. O que você precisaria são meses de quimioterapia, abrangendo várias sessões. O que quer que eles tenham dado a você, não foi pelo câncer. Ele olhou por cima da minha cabeça e, para minha surpresa, encontrou uma cicatriz que eu não tinha notado, embora fosse apenas uma cicatriz minúscula. Bem, você tem uma cicatriz com certeza, mas está incrivelmente bem escondida. Eu nunca vi nada tão pequeno em uma cirurgia no cérebro. Tentei explicar minha experiência durante a cirurgia com o melhor de minha memória limitada, mas ele não conseguia evitar. Ele me disse que analisaria alguns ensaios farmacológicos diferentes para ver se algo se encaixava na minha explicação, mas não parecia muito esperançoso. Ele não conseguiu nem remover a maldita coisa, alegando que estava muito perto do meu tronco cerebral ou algo assim. Então, aqui estou, vivendo a vida da melhor maneira que posso, ainda esperando por respostas. De vez em quando o som volta, e quando isso acontece, eu simplesmente paro de andar e corro para o outro lado. Não posso deixar ninguém morrer simplesmente por chegar perto. O que quer que eles tenham feito comigo, eu não estou sozinho. Há outros por aí com os mesmos implantes, e temo que teremos apenas que esperar para ver qual é o seu propósito. Enquanto eu torço para não ser a vítima de algum pobre desavisado que se curou de câncer. Se algum de vocês for contatado pela Artiproflex Farmacêutica, não concorde com nenhuma de suas curas milagrosas. Eles não estão tentando nos ajudar.